Brasil registra mais de 400 mil casos de dengue em março. Aumento é de 240% em relação ao ano passado. Filho da presidente chilena depõe em processo de fraude imobiliária. Começa a corrida pela presidência dos Estados Unidos. E você vai ver os pontos principais do Jubileu da Misericórdia convocado pelo Papa Francisco. Agora, no Século News. Olá, boa tarde. Os casos de dengue aumentaram 240% em março em relação ao mesmo período do ano passado. O governo federal liberou uma verba de emergência para o combate ao mosquito transmissor. Os agentes da Vigilância Ambiental vistoriam a casa da dona Inácia para verificar a existência de focos do mosquito da dengue. Sempre que você via uma vasilhinha com água, emborcar, retirar daquele local e não deixar também molhada, porque diz que o ovo do mosquito fica e ele continua produzindo quando molha. Então eu tiro aquelas vasilhas, às vezes eu chego até a enxugar, lavar, passar um paninho. A preocupação dela é grande, porque 3 pessoas da família tiveram dengue no ano passado. Uma delas foi a neta, Juliana, de 14 anos, que passou 2 semanas com a doença. Eu tive febre muito alta, assim, quase 39 graus, muita dor nas costas, não conseguia comer, não conseguia levantar. Não dava para respirar direito. Foi muito ruim, achei que eu ia morrer até, porque a sensação é muito ruim. Os agentes da Vigilância Ambiental verificam se há água parada, caixa d'água descoberta e presença de larvas do mosquito nas plantas. Também vistoriam as calhas dos telhados e se a água das piscinas pode ser foco de dengue. A Vigilância Ambiental está sempre passando para estar orientando e fazendo as outras observações. Mas se cada morador fazer numa parte dele, que é olhar seu imóvel, vai ser de grande ajuda e diminuímos os casos de dengue. Estados e municípios receberam recursos adicionais para o combate à dengue e à febre chikungunya. Foram destinados 150 milhões de reais a mais para ações de qualificação no combate ao mosquito Aedes aegypti, o que inclui, por exemplo, a contratação de agentes de vigilância ambiental. Levantamento do Ministério da Saúde mostra que até março de 2015 foram registrados cerca de 460 mil novos casos de dengue no país, um aumento de 240% em relação ao mesmo período do ano passado. O combate ao mosquito continua sendo o maior desafio. Eu faço, o vizinho da minha direita devia fazer, o da esquerda também, e enfim, a gente faz a parte da gente, mas as pessoas têm que colaborar, porque é perigoso demais, né? O ministro da Previdência Social comentou os ajustes nos benefícios dos trabalhadores propostos pelo governo. O projeto vai ser analisado essa semana por uma comissão especial no Congresso. Nada definido ainda, não tem nada fechado. Todos os temas estão em debate, todos os temas são passíveis de modificação, de aperfeiçoamento. Nós estamos ouvindo os líderes, o relator das medidas, o presidente da comissão especial, da comissão mista, que vai encaminhar a votação, a admissibilidade das MPs para que ela seja remetida ao plenário. Então, até lá, tudo é possível, nós não temos nada fechado. Um grupo de integrantes da Frente Nacional de Luta, a FNL, e lideranças indígenas amanheceram acampados no gramado do Congresso Nacional em Brasília nesta terça-feira. Eles pedem por reforma agrária e demarcação de terras indígenas e quilombolas. A Polícia Militar estima a presença de cerca de 2.000 militantes no local. O ato pacífico começou ontem e não tem previsão para terminar. Segundo o coordenador do movimento, o grupo pretende permanecer acampado no Congresso até que eles conversem com um representante do governo federal. Eles querem também se reunir com os ministérios do Desenvolvimento Agrário, da Ciência e Tecnologia e da Educação, mas por enquanto nenhuma reunião foi marcada. E o filho mais velho da presidente do Chile, Michelle Bachelet, depôs em um processo de fraude milionária em um negócio de especulação imobiliária.
A movimentação em frente à Procuradoria da cidade chilena de Rancagua foi grande nesta segunda-feira. Em frente ao prédio, um batalhão de jornalistas acompanhou o depoimento de Sebastián Bachelet, filho da presidente do Chile, Michelle Bachelet. Mas ele saiu do interrogatório sem falar com a imprensa. Sebastián e sua mulher, Natália Cambanhon, são suspeitos de envolvimento em um milionário negócio de especulação imobiliária. Eles são investigados por eventual uso de informação privilegiada e tráfico de influência depois da compra de lotes que foram vendidos a um preço maior por uma mudança prevista no uso dos solos. A revelação do negócio fez com que o filho de Bachelet renunciasse ao cargo não remunerado que exercia no governo de sua mãe. Manifestantes foram ao local, mas não puderam chegar perto da Procuradoria. Acreditamos que sempre houve este nível de corrupção e esta relação incestuosa entre a polícia e o dinheiro, só que agora há muito mais evidência. Bachelet nega ter conhecimento do caso. O escândalo derrubou a popularidade da presidente. A Rússia aprovou um decreto que suspende a proibição de fornecer mísseis ao Irã. A decisão provocou reações de Israel e dos Estados Unidos. O encontro entre líderes na Alemanha era para falar sobre as próximas fases do acordo de paz na Ucrânia, mas o assunto em destaque foi outro. O governo russo aprovou nesta segunda-feira um decreto que abre caminho para a entrega de mísseis ao Irã. A medida suspendeu a proibição de fornecer ao país dos ayatollahs mísseis S-300. O chanceler russo Sergei Lavrov enfatizou que esse tipo de arma é exclusivamente para a defesa e não vai ameaçar a segurança de qualquer região. A decisão do presidente russo Vladimir Putin de assinar o decreto desagradou os ocidentais. Washington considerou que essas vendas não ajudam a concluir um acordo final com o Irã sobre seu programa nuclear. Israel também criticou a medida, afirmando que o resultado direto da legitimidade concedida ao Irã com um acordo negociado com as potências ocidentais será explorado por Teherã para se armar. A seguir, começa a disputa pela presidência dos Estados Unidos. Hoje o dia amanheceu nublado na capital do Rio Grande do Sul, mas o sol predomina durante a maior parte do período. A máxima em Porto Alegre é de 31 graus. Em Curitiba, a previsão é de tempo nublado com possibilidade de pancadas de chuva em algumas áreas. A máxima na capital fica nos 26 graus. Prepare-se para o concurso do INSS. Mais de 4.000 vagas entre os níveis médio e superior. Não perca tempo. Acesse nosso site e tenha mais chances de conquistar sua vaga. rs21.com.br/concursos. CD Vem Tocar em Mim, de Maria do Rosário. Participações especiais de Valmir Alencar e Fabiana de Cristo. Adquira através do nosso telefone 19 3871 9600 ou acesse o nosso site www.rs21.com.br. Você tem Facebook? Eu também tenho. Quero que você seja meu amigo. Junte-se a mim e vamos chegar a 1 milhão de amigos. Assista às homilias e tenha acesso às mensagens diárias. Curta a minha página e receba diariamente mensagens de evangelização para a glória de Deus. facebook.com/Padre Eduardo. Você sabe como fazer sua doação online? Acesse asj.org.br. Selecione a opção Sócios. Escolha como fazer sua doação, boleto ou débito automático. Assim você estará ajudando muito esta obra de evangelização. O
número de adolescentes infratores no país cresceu 38% em 5 anos. Foi o que revelou um levantamento do governo federal com dados de 2013. A minoria dos adolescentes foi apreendida por crimes contra a vida. O roubo e o tráfico de drogas são os principais motivos. Já em relação ao número de adolescentes internados por estado, São Paulo lidera com mais de 8 mil internações, seguido de Minas Gerais e Pernambuco. O estudo ainda aponta que 8 em cada 10 adolescentes apreendidos têm mais de 16 anos. O resultado será divulgado pela Secretaria de Direitos Humanos com a intenção de reforçar a oposição à ideia de baixar a maioridade penal. A proposta altera a idade penal mínima específica para crimes hediondos como homicídio qualificado, latrocínio, estupro e extorsão mediante sequestro. O senador republicano Marco Rubio anunciou o lançamento da campanha para as eleições presidenciais nos Estados Unidos. O senador republicano de origem latina Marco Rubio confirmou nesta segunda-feira a candidatura à indicação do partido de oposição para a corrida à Casa Branca em 2016. Filho de imigrantes cubanos, o senador conservador pela Flórida tem 43 anos. Rubio declarou que vai buscar a presidência como candidato da nova geração para se diferenciar de outros concorrentes, como a democrata e ex-secretária de Estado Hillary Clinton. O republicano foi eleito para o Senado em 2010, na onda do movimento ultraconservador Tea Party. O senador teve uma rápida ascensão política, o que o tornou favorito de alguns setores republicanos, embora nas pesquisas esteja atrás de candidatos do partido mais conhecidos, como Jeb Bush. Se for eleito, vai ser o primeiro presidente de origem latina nos Estados Unidos. As primárias vão ocorrer no início de 2016. As presidenciais estão marcadas para novembro do mesmo ano. E Rubio deve concorrer com a democrata Hillary Clinton. Ela é considerada a favorita para a indicação do partido. Agora é oficial. Através de uma rede social, Hillary Clinton anunciou a intenção de concorrer à Casa Branca em 2016. É a primeira pré-candidatura democrata e ela é de longe a favorita para a indicação de seu partido. Ainda que esteja envolvida em um escândalo sobre o uso de uma conta de e-mail quando era secretária de Estado, é improvável que isso tenha um grande impacto a longo prazo. Isso não afeta a vida de ninguém, não há indicação de que ela estivesse fazendo algo errado e tentando encobrir algo através dos e-mails pessoais. Então, a menos que exista muito mais neste chamado escândalo de e-mail, não deve ser motivo de impedimento para que Hillary Clinton receba a nomeação democrata. A última tentativa de Clinton de concorrer à Casa Branca foi em 2008, quando Barack Obama venceu a nomeação democrata. Na época, ela enfrentou críticas por não se conectar com os eleitores, algo que pode tentar corrigir passando mais tempo em pequenas reuniões com o público. Outra questão foi seu marido Bill Clinton, criticado por sua posição frente a Obama. Ele é um grande trunfo, é claro, já que agora ele é o líder mais carismático e convincente que os democratas têm. Por outro lado, é claro, há sempre o problema de Bill ofuscando Hillary. E é claro, Bill Clinton vai ser sempre associado com escândalo. Bill Clinton will always be associated with scandal. Nesta campanha, Hillary se concentrou na crescente desigualdade da sociedade americana, apesar de alguns integrantes de esquerda de seu partido avaliarem que ela é muito centrista em questões econômicas. Uma área em que ela leva grande vantagem é com relação aos direitos das mulheres. Se os direitos das mulheres são negados, isso é uma ameaça aos direitos de todos. Há 1 ano e meio da eleição, Clinton pode se tornar a mulher mais poderosa do mundo. Mas depois de ser favorita em 2008, sabe por experiência própria que tudo pode mudar rapidamente. Nós já mostramos aqui para você opções de investimento que rendem mais do que a poupança. Hoje você vai ver mais uma alternativa. É o quadro Minuto Econômico. Hoje falaremos sobre investimento, especificamente sobre as letras financeiras do Tesouro. São títulos públicos pós-fixados, ou seja, eles são atrelados à taxa de juros, a Selic, ou seja, a remuneração é feita pela Selic, que é a taxa básica do Banco Central. Como a Selic tem uma tendência de elevação de alta este ano, consequentemente, esse tipo de investimento é interessante. É um investimento conservador, mas ele está atrelado à taxa. Consequentemente, sendo atrelado à taxa, ele dá uma rentabilidade boa.
Hoje, com em torno de 700, 800 reais, você já consegue começar a investir nesses títulos. E a rentabilidade, né, hoje, historicamente e hoje, está num patamar interessante, pelo aumento da própria Selic. Então, faça um levantamento, faça um estudo e caso você tenha dúvidas, procure orientação ao seu gerente do banco, que ele vai mostrar todo o portfólio de investimento e vai te orientar especificamente sobre esse tipo de investimento, as chamadas letras financeiras do Tesouro Brasileiro. Por hoje é só. Muito obrigado. Vamos falar de esporte? Hora da participação de Beto Quinalha aqui no Século News. Boa tarde, Beto. Muito boa tarde para você também, Renata, ao amigo curtindo o Século News. Daqui a pouquinho, 13h, estarei aqui com o Decimar, com o Elias. Aí a gente vai debater nesta terça-feira tudo o que rola no mundo do esporte. Vamos falar de Liga dos Campeões, é isso mesmo, essa nova fase da Liga dos Campeões. Hoje tem clássico de Madrid, né, entre Atlético e Real Madrid. Vamos falar, por falar nisso, né, vamos falar também de Barcelona. Afinal de contas, uma polêmica muito grande, né? Neymar mais uma vez substituído, há uma polêmica entre Neymar e o Luis Henrique, que é o treinador do Barcelona. Vamos falar dos preparativos também dos times para a Libertadores da América. Esse meio de semana é dia de Libertadores, hoje já tem Cruzeiro em campo, isso mesmo, já tem Cruzeiro em campo, amanhã tem São Paulo, tem Corinthians também. E vamos falar também do craque da rodada, do canelada da rodada e um assunto extremamente polêmico, viu, Renata e amigos, no Rio de Janeiro, né? Tá todo mundo querendo punir jogador. Já foi a vez do Fred e agora é a vez desse aí que a gente vê com a tarja de capitão. Este é o Wallace, o capitão da equipe do Flamengo, na arbitragem polêmica do último final de semana, no clássico carioca entre Flamengo e Vasco da Gama. Ele vai ser indiciado, pode ser punido e pode, quem sabe, ficar de fora das finais também do Campeonato Carioca. Bom, você viu aí, tem muito assunto para esta terça-feira, por isso mesmo, a partir da 13h, a gente espera todos vocês aqui. Até já. Até já, obrigada, Beto. E daqui a pouco, os pontos principais do jubileu convocado pelo Papa Francisco. Nesta terça-feira, a previsão para São Paulo é de tempo parcialmente nublado e o sol pode aparecer entre poucas nuvens durante a tarde. A temperatura máxima na capital chega nos 27 graus. Em Natal, a previsão é de um dia nublado com pancadas de chuva e possíveis trovoadas em áreas isoladas. Temperatura máxima na capital de 31 graus. Você, músico católico que se inscreveu para a 7ª edição do Troféu Louvemos o Senhor, agite seu fã-clube e vote nas categorias de voto popular. Acesse troféulouvemos.com. Faça parte da história da música católica. Quero convidar você para participar do primeiro Congresso Nacional Virtual A Poder de Deus, com Iloni Splodaro e comigo. Minha Primeira Bíblia, de Padre Reginaldo Manzotti. Este livro é um convite aos pequenos leitores para conhecer o mundo da Bíblia de maneira dinâmica, simples e divertida. Adquira este produto através do telefone 19 3871 9600 ou acesse www.rs21.com.br. É tempo de mais comunhão, integridade e harmonia. É tempo de purificação e maior proximidade de Deus. Acesse padreeduardo.com.br e acompanhe as suas homilias, vídeos de seus programas e muito mais. Quando ela chega, minha alma se alegra, eu sinto que vou aprender as coisas da vida, as coisas de Deus, pra iluminar meu viver. Brasil cristão, é sabedoria, presente de imenso valor. Brasil cristão, é meu alimento de fé, esperança e amor. Daqui a pouco, à 13h, Decimar Leite e Elias Aredes vão debater tudo o que está acontecendo no mundo esportivo. É logo após o Século News. Às
7ª edição do maior prêmio nacional da música católica, o Troféu Louvemos o Senhor 2015, já abriu a votação popular. E você que gosta e acompanha sempre aqui pela Rede Século XXI, não perca tempo. Você pode entrar no site oficial do prêmio, que é troféolouvemos.com, e votar. A votação popular fica disponível até o dia 13 de maio. Este ano foram 130 trabalhos inscritos de representantes de 20 estados brasileiros, que serão premiados no dia 27 de maio, aqui na Rede Século XXI, em uma grande festa transmitida ao vivo. Então, participe e dê a sua opinião. E a partir do ano que vem, as embalagens de cigarro vão ter que trazer um aviso na parte da frente de que o produto faz mal à saúde. As empresas que não cumprirem a determinação vão ser multadas. Foram mais de 20 anos de tabagismo, até que André decidiu parar de fumar. Eu já tinha combinado com a minha esposa, né? Assim que a gente engravidasse, eu ia parar de fumar. Aí saiu o resultado, beleza, estou há 2 anos, não é fácil não, sabe? Já tive uma recaída, mas tem 2 anos praticamente que eu não fumo. Resultado dessa decisão, mais saúde e qualidade de vida. Sem o cigarro, ele hoje é um triatleta amador e busca superar os próprios limites. Eu particularmente perdi 17 quilos, né? Também a alimentação saudável, você passa a sentir o cheiro das coisas melhor. Segundo o André, para abandonar o vício foi preciso muita disciplina e força de vontade. Agora, uma resolução da Anvisa quer dar um empurrãozinho a mais para quem quer parar de fumar. A partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, todas as carteiras de cigarro vão ter que exibir uma nova mensagem de alerta sobre os malefícios do produto à saúde. A mensagem que diz: este produto causa câncer, pare de fumar, diz que Saúde 136, deve aparecer com destaque, ser impressa na forma legível, com letras brancas e fundo preto, em negrito e caixa alta. A nova advertência dos derivados do tabaco deverá ocupar 30% da parte da frente das embalagens, além das fotos que já aparecem na parte de trás. As embalagens que não estiverem de acordo com a resolução da Anvisa vão ter que ser recolhidas pela empresa responsável até o fim de junho de 2016. Eu acho que ajuda muito mesmo. Tem que mostrar a realidade, né? Chocar mesmo, porque se funcionar para 10%, tá valendo, já diminuiu, né? Morreu na capital uruguaia, aos 74 anos, o escritor Eduardo Galeano. Ele foi um dos maiores críticos das contradições da América Latina. O escritor uruguaio Eduardo Galeano morreu nesta segunda-feira aos 74 anos. Autor de As Veias Abertas da América Latina, o ensaísta enfrentava um câncer de pulmão. Ele passou vários dias internado em Montevidéu. A editora que publicava a obra de Galeano na Espanha confirmou num comunicado a morte dele. Eduardo Galeano, nascido em 3 de setembro de 1940, foi também um jornalista comprometido com causas da esquerda. As obras do escritor se aprofundaram nos contrastes latino-americanos. Em As Veias Abertas da América Latina, denunciou em 1971 a opressão e a amargura do continente. O livro foi traduzido para mais de 20 idiomas. O Papa Francisco divulgou neste fim de semana as orientações para o Ano da Misericórdia e explicou por que resolveu convocar esse jubileu extraordinário. O Papa Francisco curvou-se em frente à Porta Santa na Basílica de São Pedro para convocar oficialmente o próximo jubileu. Durante o Ano Santo, a porta simbolicamente se torna uma porta da misericórdia e milhões de peregrinos vão passar por ela. Misericórdia e a paz de Deus, nosso Padre, e de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, seja com tutti nós. Para convocar o jubileu, o Papa fez uma chamada bula. Ela se chama Misericordiae Vultus, ou a face da misericórdia. O texto inclui 25 pontos que o Papa acredita que são importantes para o próximo ano. Deus perdoa com ternura e compaixão, disse o Papa. No entanto, os cristãos também devem se perdoar para ter crédito. E assim, o lema do jubileu é misericordioso como o Pai. Diz o Papa:
Chegou o momento de a Igreja assumir o alegre chamado à misericórdia mais uma vez. É hora de voltar para o básico e suportar as fraquezas e lutas de nossos irmãos e irmãs. A misericórdia é a força que nos desperta para uma nova vida e infunde em nós a coragem de olhar para o futuro com esperança. O jubileu começa no dia 8 de dezembro e termina em 20 de novembro de 2016. Os pontos específicos incluem: convida os católicos a redescobrir as obras de misericórdia, sugere que o sacramento da confissão é uma questão primordial. O Papa irá nomear sacerdotes em cada diocese a serem pregadores convincentes de misericórdia, e eles vão perdoar pecados particularmente graves sem ter que pedir permissão do Vaticano. Por exemplo, eles terão a autoridade para perdoar o sacrilégio contra a Eucaristia. Membros de gangues serão convidados a se converter. Ele propõe diálogo com judeus e muçulmanos para evitar desprezo ou discriminação. O Papa explicou que o jubileu é uma oportunidade para todas as pessoas e não simplesmente um evento institucional. Por que um jubileu da misericórdia hoje? Simplesmente porque a Igreja, nesse momento de grande mudança histórica, é chamada a oferecer sinais mais evidentes da presença e proximidade de Deus. Este não é um momento para se distrair. O Jubileu da Misericórdia será celebrado em todas as dioceses do mundo para que as pessoas que são incapazes de visitar Roma também possam participar. Em 2 anos de pontificado, o Papa Francisco bateu recordes de beatificações e canonizações. Uma delas, que vai acontecer no mês que vem, gerou bastante polêmica. Durante os 2 anos de seu pontificado, o Papa Francisco beatificou 677 pessoas e canonizou 829. O número vai aumentar para 830, quando o missionário espanhol Junípero Serra for beatificado durante a viagem do Papa aos Estados Unidos em setembro. As canonizações mais esperadas foram as do Papa João Paulo II e do Papa João XXIII em 27 de abril de 2014. Del XX século. Eles eram padres, bispos e papas do século XX. Eles sentiram a tragédia, mas não estavam sobrecarregados. Deus foi mais forte neles. Più forte in loro era Dio. Entre os outros destaques de beatificação está o Papa VI. Em outubro de 2014, o Papa Francisco cita o pontífice frequentemente. Quando olhamos para este grande Papa, este cristão corajoso, este apóstolo incansável, não podemos deixar de dizer mais nada a Deus, além de uma palavra tão simples, sincera e importante. Obrigado. Sincera ed importante. Grazie. O primeiro bem-aventurado a ser proclamado durante o pontificado do Papa Francisco foi outro espanhol, Cristóbal de Santa Catarina. O próximo será o arcebispo de São Salvador, Oscar Romero, assassinado em 24 de março de 1980. O Papa Francisco vê Romero como uma testemunha fiel do Concílio Vaticano II. Ele implementou as mudanças pastorais que o Conselho queria. Monsenhor Romero soube interpretar os corações de seu povo. Ele sabia como interpretar o desejo de justiça que eles tinham. Ele sabia, acima de tudo, como quebrar o silêncio. O último foi um dos mais complicados processos nos últimos anos. Mesmo alguns dentro do Vaticano alertaram que o bispo salvadorenho foi um forte defensor da teologia da libertação, em vez de um forte defensor do povo. A teologia da libertação vem de intelectuais que fizeram suas interpretações acreditando que eles falam em nome do povo. Não. São duas coisas muito diferentes. Monsenhor Romero foi capaz de interpretar a fé das pessoas, a devoção. É por isso que eles o chamavam de a voz de quem não tem voz. Ele assumiu a voz dos sem voz. Ele quebrou o silêncio. E este é o primeiro grande pecado de Romero para os políticos, ter dado voz aos pobres. Foi o primeiro grande pecado que cometeu e pelo qual foi assassinado. A beatificação de Oscar Romero vai acontecer no dia 23 de maio. A cerimônia não será presidida pelo Papa Francisco. Isso porque o Papa Bento XVI reviveu o costume de que a celebração deve ser organizada na diocese do novo beato. O Papa Francisco
Francisco preside ritos de beatificação apenas em alguns casos. Ele fez isso durante viagens à Coreia e Sri Lanka, 2 países onde os católicos são minoria. Por hoje é só. Ótima tarde para você. Até amanhã.